Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão bem? Aqui nós vamos novamente hoje conhecer uma linda história e olha que hoje é uma história assim que você acha que já ouviu, mas nós vamos contá-la do jeito que você vai entender melhor. Eu sou a professora Dita, ou a tia Dita, ou a vovó Dita, como você quiser me chamar, tá bom? Então você já sabe que o objetivo do nosso canal qual que é? É levar Deus às crianças ou levar as crianças a Deus? Como você quiser. Pois é, criança. Hoje vamos contar uma linda história de um milagre que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres quando ele viveu no mundo. Mas hoje nós vamos conhecer um dos grandes milagres dele. Vamos olhar para Jesus, né? Jesus está aqui sorrindo para as crianças, então vamos olhar para ele. Porque Jesus sorri para todas as crianças. Esse é o nosso mestre, o nosso salvador, aquele que nos ensina tudo o que a gente precisa saber, para que nós nos tornemos pessoas melhores, crianças melhores. Então hoje a gente vai aprender como nos sentirmos felizes em partilhar com os outros o que temos. Então hoje, no milagre que nós vamos conhecer de Jesus, ele vai nos ensinar como é importante partilhar, como é importante doar, como é importante dar aquilo que para nós parece muito ou parece que a gente tem demais e vai doar com alguém que não tem. Então, o que é partilhar, né? Significa doar, distribuir com amor, compartilhar com quem não tem. Isso é muito importante. Ou tem menos que nós. Assim, criança, hoje vamos conhecer uma história linda com Jesus e seus amigos. Quem são os amigos de Jesus? Vocês lembram, né? São os discípulos. Então, hoje nós vamos conhecer um milagre de Jesus. E o que é um milagre? Milagre é algo assim grandioso, perfeito, algo que vem só de Deus. Só Deus pode realizar milagres. O milagre de hoje aconteceu porque Jesus teve pena de muitas pessoas que não tinham o que comer, que estavam cansadas, que estavam precisando de ajuda, e ele fez esse milagre. Chama-se a multiplicação dos pães e dos peixes. E o que é multiplicação? É o mesmo que duplicar, aumentar, crescer algo, em alguma coisa que a gente não consegue entender. Então vamos à história. Onde eu encontro essa minha história tão linda do milagre de Jesus? Esse milagre é tão importante, mas tão importante, que ele está nos 4 evangelhos. E tem evangelhos que tem 2 vezes colocado. Então vocês veem como esse milagre é muito bom para a gente conhecer. Então nós vamos achar esse milagre de Jesus, a multiplicação dos peixes e dos pães, em São Mateus, em São Marcos, em São Lucas e em São João. Então vamos conhecer hoje aquela forma ou aquele jeito que São Mateus contou, né? Então está lá no capítulo 14. Pede a mamãe e papai para abrir a sua Bíblia e olhar. Lá no capítulo 14 está essa história que nós vamos conhecer hoje, que foi um dos grandes milagres de Jesus. Um dia Jesus estava ensinando lá na Galileia. E onde fica a Galileia? Galileia é um lugar grande que fica lá no norte do país de Jesus. Então lá viviam pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, nunca tinham ouvido falar de Jesus, não conheciam nada sobre a Bíblia. E é isso que nós devemos fazer, crianças, aprender sobre a Bíblia. Então, quando um amigo ou uma amiga está sofrendo, ou quando um amigo e uma amiga não conhecem Jesus, nós temos que levar Jesus e levar as histórias que estão na Bíblia. Nós temos que consolar as pessoas que precisam, nós temos que sorrir com as pessoas que precisam do nosso sorriso. Olha como Jesus sorri com as crianças, né? Vocês estão vendo aí a figura de Jesus sorrindo com as crianças do seu lado. E assim Jesus fez. Ele voltou lá da Galiléia, lembra que eu falei que ele estava lá na Galiléia, para Jerusalém, que era a sua terra. E ele estava bem cansado, né? Porque ele ensinou tanto lá na Galiléia
que isso cansou muito Jesus. Então ele disse para os discípulos: vamos pegar um barco e eu quero descansar um pouco. Então ele se deitou lá no barco e foi descansar. Quando chegou do outro lado do lago, ele viu uma grande multidão. Lá do barco mesmo ele olhou, tinha uma grande multidão na beira da praia lá esperando por ele. E esse povo, ele percebeu que fazia tempo que estava ali. Jesus ficou muito feliz de ver todo aquele povo esperando por ele, mas ficou também comovido. Talvez estivessem com fome, porque já era tarde. Então, cheio de amor e compaixão por aquele povo cansado e talvez faminto, Jesus andou até o meio deles e foi vendo quais eram as necessidades que eles tinham maior. E ele ajudou a cada um a resolver o seu problema. Foi caminhando pelo meio deles e perguntando o que você está precisando. Quando ele percebeu, já era quase noite. E aí um discípulo de Jesus chegou perto dele e disse: Senhor, já está tarde e esse lugar aqui é deserto, não tem lugar para comprar nada. Despede esse povo, manda que eles vão comprar comida ou vão comer em algum lugar e eles voltam amanhã. Sabe o que Jesus falou para eles, crianças? Jesus respondeu: não há necessidade disso. Deixe o povo onde ele está. Arrumem vocês comida para eles. Os discípulos olharam um para o outro e disseram: como vamos arrumar comida para eles aqui? E um discípulo disse a Jesus: mas Senhor, nós não temos como fazer isso. Já andamos pelo meio do povo e só encontramos alguém que trouxe 5 pães e 2 peixes. Olhem, crianças, vocês acham que 5 pães e 2 peixes daria para alimentar todo aquele povo que estava lá? Claro que não. Mas Jesus disse: trazei para mim esses pães e esses peixes. E os discípulos ficaram curiosos. O que Jesus ia fazer com aqueles pães e aqueles peixes? O que será que ele ia conseguir com aquilo? 5 pães e 2 peixes, ali tinham centenas de pessoas. Mas eles obedeceram a Jesus. Foram lá, pegaram os pães e os peixes. Jesus pediu com todo carinho que todos se sentassem e ficassem calmos e tranquilos. E os discípulos trouxeram os pães e os peixes e colocaram à frente de Jesus. Jesus olhou para aqueles pães e aqueles peixes, levantou as mãos para os céus e agradeceu a Deus por aquele alimento. Os abençoou e disse: podem distribuir com as pessoas. Viu, crianças, como é importante agradecer o nosso alimento? Muito importante. Cada vez que eu já falei isso das outras vezes, cada vez que a gente vai almoçar, vai tomar café, vai comer alguma comidinha, a gente agradece a Deus por isso. Porque é através de Deus que o papai e a mamãe trabalham, são saudáveis, têm emprego ou ajudam a você. Até Jesus fazia isso. Mas vamos em frente da nossa história. Então Jesus disse: leve esses alimentos e podem distribuir com o povo. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Um grande milagre. Um grande milagre, o milagre da compaixão, o milagre da misericórdia de Jesus para com as pessoas que estavam com fome e não tinham o que comer. O milagre da misericórdia, Deus teve dó, teve misericórdia daquelas pessoas. E principalmente o amor de Deus, o milagre do amor de Deus para com as crianças. Vocês sabem, crianças, ali naquele meio daquele povo tinha muitas famílias, tinha muitas crianças. Então se deu o milagre da multiplicação, ou seja, uma quantidade de pães e peixes infinita. Que São Mateus, lá no capítulo 14, como eu disse para vocês, nos diz que Jesus tomou esses pães e esses peixes, levantou os olhos para os céus, abençoou e partiu e mandou que distribuísse ao povo. Então, crianças, vocês acham que essa multiplicação dos pães, esse milagre maravilhoso que Jesus fez, continua acontecendo hoje? Sim. Mas o que é que tinha acontecido ali?
Ali naquele lugar que estava aquela multidão à beira do lago, os discípulos de Jesus. Os discípulos ficaram admirados, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que Jesus tinha feito por aquele povo era algo assim que nunca tinha visto, ninguém tinha presenciado. Tudo tinha se multiplicado, tudo tinha aumentado. Agora havia pão e peixe para todas as pessoas, e as pessoas ficaram felizes. Como assim? Como se explica isso? Por que aconteceu isso? Por que, crianças? Porque para Deus, para Jesus, nada é impossível. Até mesmo multiplicar a comida. O poder de Jesus é ilimitado, não tem limite. Ele tem autoridade diante de tudo e de todos desse mundo. Todos comeram, diz São Mateus, né, lá no Evangelho, que todos comeram e se saciaram, não tiveram mais fome e sobrou ainda muita coisa. Acreditam, crianças? Pois é, o poder de Deus era tão grande, o poder de Jesus Cristo era tão grande, que sobrou ainda uma porção de pães e peixes. O que eles fizeram? Jesus disse, levem para as suas casas. E eles levaram. Depois disso, Jesus se despediu daquele povo e foi para o barco, disse tchau a todo mundo, porque ele voltaria, ele vai voltar outras vezes. Nós vamos conhecer outros milagres lindos que Jesus fez. Então o povo ficou muito feliz e agradecido porque Jesus tinha feito aquele milagre com eles. Disse tchau, Jesus, até a próxima vez, porque logo Jesus retornaria à vida daquele povo. Nós também vamos falar até logo para Jesus, porque nós aprendemos hoje com essa linda história do milagre dos pães e dos peixes, o que é importante para nós hoje, que é importante quando agradecemos a Deus o nosso alimento, que ele nunca falta na nossa mesa, porque é Jesus que multiplica esse alimento, que Jesus Cristo é poderoso, ele é o Messias, ou seja, aquele que foi enviado por Deus. Ele pode fazer qualquer coisa por nós. É só a gente pedir em oração. Lembra da outra historinha? Quando a gente pede em oração, a gente pede com muita fé, tudo que a gente pede acontece. Ele nos livra de tudo, ele nos livra da fome, das tristezas, das doenças, do desamor, né? Então aprendemos hoje que precisamos ajudar mais as pessoas que não têm, né? As pessoas carentes, aquelas pessoas que têm menos que nós, né? Seja com alimentos, seja com brinquedos, ou com qualquer coisa que você acha que tem mais, tem muito mais, enquanto outros não têm. Entenderam, crianças? Sejamos como Jesus. Tenhamos compaixão uns pelos outros. Aprendamos com Jesus a servir, a ter amor pelas pessoas. E aí multiplicaremos as coisas também em volta de nós. Temos amor grande por nossa família, pelos nossos coleguinhas e por todos aqueles que precisam de nós, como fez Jesus. Jesus teve compaixão, teve amor. Jesus fez até um milagre para que aquele povo não sentisse fome. O milagre que nós aprendemos hoje, que foi da multiplicação dos pães e dos peixes, vai ficar em nossa memória para sempre. Nossa, como nós aprendemos coisas lindas hoje, não é, crianças? Se preparem para a próxima história, que eu já estou vendo uma história e vamos ver um outro milagre de Jesus. Porque Jesus fez muitos milagres quando ele estava no meio do povo. E nós vamos conhecer um outro milagre depois, né? E eu tenho certeza que vai nos encantar muito mais do que o de hoje. Então, que Deus abençoe a cada uma das crianças e também as famílias. Até lá, crianças!